E no mundo de Valdemar, as coisas são muito estranhas. Algumas lúcidas, algumas verdadeiras, mas todas elas são inconvenientes. Exatamente como o Valdemar nesse vídeo que vocês vão ver. Jorge Messias ao STF, né? O Lula afirmou que deve enviar aí nos próximos dias, né, a indicação para o Senado, mas o Alcolumbre está resistente e só quer pautar depois da eleição. Qual é, na sua avaliação, que deve ser a posição do PL? E como é que o senhor vê o nome do Messias, a indicação do Jorge Messias ao STF? Olha, todas as informações que eu tenho do Jorge Messias são informações que ele é lógico, é Lula fechado, é PT fechado, mas é um camarada de bem. Quando eu vi que o Lula ia indicar o Zanin, por exemplo, eu achei bom. Ele não vai pôr um camarada do PL lá. Ele tem que pôr um dele. Então ele que escolhe o melhor. Eu acho que o Messias está entre esses dos melhores que ele tem. É a minha opinião. O senhor vai defender que o PL não, eu não vote? Não. Isso aí eu não dou nem palpite no Senado. Nosso pessoal é contra. Mas não adianta ser contra, porque eles têm maioria. Eles têm maioria no Senado. Para aprovar o nome do Messias? Tem maioria. Aprova. Pode escrever. Aprova. O nome do Messias, eles não têm o que falar do Messias. Não estou defendendo o Messias, não. Mas o Alcolumbre resistente não pode ser um empecilho aí? Porque assim, depende dele marcar, né? Sim, o Alcolumbre já provou que enfrenta as paradas. O André Mendonça, o senhor diz, né? 4 meses, né? O que ele fez com o André Mendonça não existe. Ele sabe que ele topa enfrentar. Agora, ele está numa situação diferente agora, o Alcolumbre. Porque isso aí, como nós temos a CPI, já com o número de assinaturas, olha o problema. Agora, quem não assinou a CPI? Teve gente nossa que não assinou, mais um ou dois, mas vamos lá. Quem não assinou? A base do governo. Se a base do governo não assinou, é porque eles têm gente envolvida nisso. O Valdemar, eu vou falar uma coisa para vocês. Ignorem os ruídos, ignorem as vicissitudes, os trejeitos linguísticos, aquele jeito de raciocinar que não está compatível com o que você pensa, ou se você concorda ou não com algumas ponderações e juízos de valor que ele fez. Esqueça tudo isso, remova o ruído da comunicação e escute o que a raposa, que não sabe se comunicar, é isso que eu tô querendo dizer, tá? Mas é raposa para ler cenário, alguns cenários também, não todos, com vários vícios. Mas esse cenário do Senado, a mensagem do Valdemar é: Messias passa. Lembram que eu falei? A gente não tem tempo para se organizar, para bloquear Messias, para fazer tudo ao mesmo tempo. A direita não tem braço para avalanche de coisa que a esquerda vai enfiar nesses 45 do segundo tempo. Darcio. É verdade. Eu tô vendo aí a galera no chat. A gente lê vocês, tá? Pode continuar sentando o dedo no chat aí. E eu concordo com a opinião de muitos de vocês, né? Só que só tem um pequeno detalhe. Eu tô vendo que vocês aí estão muito felizes com o Valdemar. Valdemar tem sido muito elogiado por aqui, sabe, Kilton? Impressionante. Mas não é porque eu sou do PL, não, mas eu preciso fazer uma ponderação com vocês aqui. A gente não está vivendo num estado normal. Eu vi, por exemplo, um jornalista perguntando para o Valdemar, como é que estão as discussões sobre impeachment de ministro do Supremo? Ele falou, não tem visto essa discussão, não. Gente, é claro que essa é uma pauta prioritária do campo conservador. Só que vocês querem que o presidente do partido, que não tem um mandato parlamentar, diga e fala, não, a gente se reúne todo dia para poder debater como é que a gente vai tirar os ministros do Supremo. O que vocês acham que vai acontecer no dia seguinte? A gente está vivendo uma ditadura. Então, ele tem que ser político. E ele tem que ser político no seguinte sentido, ele não vai criar aresta com ninguém. Se perguntarem para ele do Haddad, ele não vai criar aresta com Haddad. Se perguntarem sobre... sei lá, ainda bem que não perguntaram sobre o capeta para ele, porque senão as pessoas vão acusar ele de estar passando pano para o Satanás. Então, assim, ele, como uma águia já antiga desse ecossistema político brasileiro, o que eu percebo é que ele não quer sofrer aquilo que sofreu, por exemplo, o PRTB, que sofreu uma intervenção de um presidente do TSE chamado Alexandre de Moraes, que depois deu o controle do partido para um sujeito que, inclusive, tem relações cabulosas aí com uma organização criminosa, não sei se vocês sabem dessa história, mas a intervenção no PRTB foi feita pelo Alexandre de Moraes à frente do TSE. E também um outro partido chamado PTB, cujo presidente
nesse momento, está em prisão, acho que domiciliar, depois de ter sido destroçado, perseguido, e todos os outros membros daquele partido também perseguidos. Então, não é querendo passar pano para o Valdemar, não, mas eu não sei se ele deve começar a expor as estratégias do PL, da direita, entendeu? E outra coisa também, eu não vejo esse mesmo desgaste sendo imposto a outras lideranças. Por que eles não fazem a mesma pergunta para o Kassab? O Kassab, naquela pergunta sobre Alexandre de Moraes feita ao Caiado e ao Ratinho Júnior, ele encerrou a entrevista. E isso não, virou... mas aí, Darcio, e você bateu no ponto certo, que foi no final a reflexão que eu fiz. Tem coisas que simplesmente são inconvenientes. O Valdemar não tem habilidade de retórica, ele não tem habilidade retórica, ele não é um bom comunicador, ele não é um bom orador, ele não sabe expressar bem, ele é truncado, ele já meteu o louco ano passado, ele deu uma entrevista falando que o Bolsonaro é tão querido quanto o Che Guevara. Aí... o ideal é que parasse da entrevista nesse caso. Virou meme, quer dizer, sabe, comentários estranhos, reflexões. Querendo agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém. E acaba se tornando uma pedra no sapato de muita gente. Então, o resultado prático disso não tá bom. Pare de falar, Valdemar. Pare de dar entrevista. Saia do lado do Dória, Valdemar. Sai do lado do Dória. Sai do lado desse cara, meu Deus do céu. Demônio. É tóxico. O Dória é o Chernobyl da política. Dória, velho. No lead. Desculpa, Kilton. Vai lá. Alguém sabe quantos anos o Valdemar tá? Se alguém souber a idade dele, coloca nos comentários aí, porque eu tenho uma teoria. Eu posso até jogar para você mais um trecho do Valdemar, já que a gente está nesse bololô. Vai a outra parte do que ele falou, que também aí é inacreditável, porque acho que agora não é tanto sobre cenário, não é sobre conjuntura, né? Agora é sobre matéria. E o Valdemar falou isso. A gente viu recentemente o senhor e o Alexandre de Moraes, ele deu algumas decisões contra o senhor. Como é que está a sua relação com ele? O senhor teve alguma conversa recente com o ministro Alexandre de Moraes? Como é que está a sua relação com ele e com o STF? Com o STF eu tenho boa relação. Eu tenho boa relação com o Gilmar, com o ministro Gilmar, tenho muito respeito por ele. Eu tenho o Fachin, eu tenho pouca relação com ele, mas respeito muito ele também. Tem bons senadores. Nós temos bons ministros lá. Agora, com o Alexandre nunca mais tive. Ele era meu amigo antes. Porque ele era de São Paulo, me dava bem com ele. E conheci o trabalho dele em São Paulo. E talvez tudo isso tenha acontecido até por uma falha nossa. Que falha? Uma falha nossa no governo Bolsonaro. Vai no terapeuta, ele não fica falando. Chega lá e pede para o Bolsonaro a fita de uma reunião de ministros do Bolsonaro. O que é que o judiciário tem que ver com isso? O que eles têm que ver com isso? Isso aqui, a fita está aqui, mas eu não vou entregar, porque é uma reunião de ministro. Não tinha nada a ver com golpe, essas coisas. Era outra época. O Bolsonaro gritava, chiava tudo e entregava a fita. Aí vai nomear o Ramagem. Não, imagina o Alexandre lá, ministro Alexandre. Não pode nomear o Ramagem porque o Ramagem foi chefe da tua segurança. Onde está escrito isso? Nomeia o Ramagem. O Bolsonaro deu força para o Alexandre crescer. Ele virou membro do MBL? Ele mudou para o Missão? Ele virou cabo eleitoral do Missão, o Valdemar? Tá com Cia no perfil. Pô, desculpa, galera. Que porra é essa? O cara virou... Ele fala a mesma coisa que o Arthur... O Arthur, mamãe, falei. Vai falar Arthur Duval, não? Arthur Duval, né? Arthur Duval. Arthur Duval. Ficou. Ele e o Arthur Duval podem se encontrar, tomar um chopp junto e bater o mesmo papo. Mas, Marco Antônio, aí que está o detalhe. As pessoas pensam assim que o Valdemar, ele estabelece uma coisa e aquela coisa vai acontecer. Não é assim que funciona. Aí todo mundo coloca no Valdemar a figura de um chefão que determina tudo. Ele só tinha que ficar assim. É tipo movimento... Perdão, pessoal. Perdão, Valdemar. Mas assim, silêncio ou... tem que ser mais Marcos, você está colocando o Darcio na corda bamba aí, cara. É difícil. Eu sei. Não. O que eu eu tenho uma teoria. Qual que é a minha teoria? Depois, o pessoal do chat falou aqui que depois o Valdemar está com 76 anos. A minha teoria é, todo político que passa dos 70 anos perde o filtro. Não adianta. Pode fazer media training, pode fazer o que for, pode contratar o melhor marqueteiro. O cara vai chegar na entrevista, vai parecer que ele está numa mesa de bar.
E ele vai falar com o jornalista como se ele estivesse falando com um amigo dele, entendeu? Fala, não, olha, é isso, é aquilo, talvez tenha uma coisa ou outra que ele segure, mas ele vai falar o que ele está pensando. O Lula é assim, o Valdemar é assim. Muitos políticos mais velhos são assim, porque não adianta, o cara vai e fala mesmo o que ele está pensando. Agora, essa declaração do Valdemar foi lamentável, né, para dizer o mínimo, colocar na conta do Bolsonaro tudo que aconteceu, tudo que o Alexandre de Moraes fez com ele, é meio que como culpar a vítima pelo abuso, né? Você nunca culpa a vítima, a culpa é sempre do abusador, e o abusador nesse caso é o Alexandre de Moraes. A gente sempre tem que lembrar que o PL tem ótimas pessoas. O Tarso está aqui com a gente, é uma delas. Eu tenho muitos amigos no PL, tem pessoas de direita, pessoas combativas, mas o PL nunca foi um partido fundado pelo Bolsonaro. O PL é um partido de centrão que abrigou o Bolsonaro, o bolsonarismo e todos os seus aliados de direita.